Olá pessoal, meu nome é Marco Antônio, sou responsável por LPT dos nonos anos, atividade 11, e primeiramente desejo a todos vocês que estejam muito bem, que tenham uma boa semana, e quero informar, né, como sempre eu gosto de informar isso, todas as terças-feiras estou à disposição de vocês, no período de 16 e 20 até as 19 horas, para ajudá-los naquilo que for possível, certo? Vamos lá, nossa explicação sobre o trabalho do nono ano, que é um trabalho diferente hoje. É o seguinte, vamos lá. Deixa eu baixar isso aqui. O editorial, vou explicar aqui depois, vamos ler o texto, né? O editorial é um gênero discursivo que tem a finalidade de manifestar a opinião de um jornal ou algum órgão de imprensa sobre acontecimento importante no cenário nacional ou internacional. Então, o editorial ele vai expressar opinião sobre qualquer assunto, política, religião, filosofia, esporte, teledramaturgia, cultura, tá? Sobre acontecimento importante no cenário nacional e internacional, não é assinado, porque não deve ser associado a um ponto de vista individual, ele é associado ao ponto de vista do jornal e não a uma pessoa, tá? Deve ser enfático, ou seja, incisivo, deve ser firme na sua defesa, equilibrado, ou seja, sem grandes exaltações, sem xingar, sem aquelas defesas apaixonadas, né, por um assunto. E, mais importante, informar também. Apresentar argumentos em defesa de uma tese. Agora, esse texto aqui, pessoal, é para te ajudar, para te dar uma noção sobre o assunto do qual você vai escrever, tá? Então, vamos lá? Proposta de redação, texto 1 para te ajudar. Se chama coletânea ou texto de apoio. Uma vez que nos tornamos leitores da palavra, invariavelmente estaremos lendo o mundo sob a influência dela. Temos consciência disso ou não. Ou seja, uma vez que você aprendeu a ler, você vai começar a analisar o mundo do ponto de vista da palavra. Eu não quero fazer isso, não importa, querendo ou não você faz, né? Próprio da mente que aprendeu a ler. A partir de então, mundo e palavra permearão constantemente nossa leitura e inevitáveis serão as correlações de modo intertextual, simbiótico, entre realidade e ficção. Ou seja, palavra e mundo estarão ligados. Você aprendeu a ler a palavra gato, na hora que você pensar no animal, você sabe o que é, sabe escrever, e o contrário também. Existe uma simbiose, existe uma ligação entre leitura, palavra e o mundo ao qual pertencemos, certo? Lemos porque a necessidade de desvendar caracteres, letreiros, números, faz com que passemos a olhar, a questionar, a buscar, decifrar o desconhecido. Ou seja, nós temos a necessidade de entender o que é desconhecido, né? Antes mesmo de ler a palavra, já lemos o universo que nos permeia. Um cartaz, uma imagem, um som, um olhar, um gesto. São muitas as razões para a leitura. Cada leitor tem a sua maneira de perceber e de atribuir o significado ao que lê. Então, ele fala que antes mesmo de nós aprendermos a ler, nós interpretamos. Você vai interpretar, ele fala um gesto, um olhar, né? Às vezes você percebe o olhar de uma pessoa, ela está mais brava, está mais alegre, essa é a interpretação, né? Você olha o céu, dependendo disso, você pensa, existe a possibilidade grande de chover, uma interpretação, né? Então ele fala, antes mesmo da nós aprendermos a leitura, nós fazemos interpretações. Agora, a leitura, ela vai auxiliar, ela vai ajudar, e você vai acabar misturando esses tipos de interpretações relacionadas à palavra e ao mundo. Aí você vai aprender a ler cartaz, imagem, que a imagem também a gente lê, né? O som de uma ambulância. Opa, aconteceu um acidente, algo ruim, né? Um olhar, né? E por aí vai. Quem escreveu o texto foi Inajá Martins de Almeida, O Ato de Ler Internet com Adaptações, né? Texto número 2, também para te ajudar, tá, pessoal? Olha aqui. Texto 2. Minha mãe muito cedo me introduziu aos livros. Embora nos faltassem móveis e roupas, livros não poderiam faltar. E estava absolutamente certa. Entrei no universo e tornei-me escritor. Na universidade, né? E tornei-me escritor. Posso garantir, todo escritor é, antes de tudo, um leitor. Ou seja, aí já é mais fácil esse texto, né? De ajuda, de apoio. É a mãe que
procura, por intermédio do exemplo, fazer com que o filho pense mais, aprenda mais por intermédio dos livros. E ele fala uma coisa importante: muito difícil alguém escrever alguma coisa, um bom texto, se ele não lê. Porque quando você lê, você vai aprendendo coisas, né? Terceiro texto aqui, pessoal, é sobre mesma coisa, mesmo assunto, né? Sobre leitura. Os números revelam a relação do brasileiro com os livros, que não é muito boa, infelizmente. Os gráficos abaixo mostram uma parte dos dados presentes da pesquisa, respondida por 5.012 pessoas em 315 municípios, 78%, agora vai mostrar a parte do desinteresse pela leitura, falta de tempo, 50%, desinteresse, não gosta de ler, 14%, prefere outras atividades, 8%, não tem paciência para ler, 5%, só lê quando é exigido, 1%. Agora vem a dificuldade. Por que a pessoa não lê? Por dificuldade. Tem limitações físicas, às vezes a visão, né? Lê muito devagar, não tem concentração para ler, tem dificuldades de compreensão ao ler. Aí é a dificuldade. Agora vem a falta de acesso ao livro, né? O livro é caro, não tem onde comprar, não há bibliotecas por perto, não sabe ler, certo? Aí são a falta de acesso. Ainda com o gráfico, né? Quem mais incentivou, né, a ler? Quem mais incentivou? Professor ou professora, 45%. Mãe ou responsável do sexo feminino, 43%. Pai ou responsável do sexo masculino, 17%. Ninguém, pessoa leu por conta própria, 17%. Outro parente, 14%. Amigo ou amiga, 12%. Padre, pastor ou algum líder religioso, 6%. Outra pessoa, 5%. Marido, esposa ou companheiro ou companheira, 4%. Colega ou superior no trabalho, 2%. Importância de ganhar um livro no gosto pela leitura. Foi importante? Não foi importante, 8%. Não gosta de ler, 3%. Agora a atividade começa aqui. Suponha que você seja o editor-chefe de um jornal de grande circulação no Distrito Federal. Sua tarefa consiste em escrever o editorial de uma publicação que apresenta um importante estudo sobre o poder de transformação da leitura. É isso que você vai escrever, sobre o poder da transformação da leitura. A leitura tem poder de transformar o ser humano para melhor, torná-lo mais inteligente, mais esperto, mais consciente. Ela tem esse poder, ela transforma. Quem não lê nada continua sendo a mesma pessoa durante toda a vida, não agrega. A leitura ela tem esse poder. Você vai falar sobre isso. O que seu texto deve ter? Agora, toma cuidado, olha lá, seu texto presente obrigatoriamente uma contextualização inicial para a compreensão do tema, ou seja, sem começar o texto falando qual é o assunto que você fala. O poder de transformação da leitura. Tem que explicar o assunto que você vai falar, né? Você tem que dar uma opinião sobre o tema proposto, sustentada por argumentos convincentes. Então, no decorrer do seu texto, você tem que dar opinião, mas baseada em fatos, baseado na história, baseado em dados, em pesquisas. Não é só a sua opinião, eu acho legal, pronto, acabou. Não é isso. Baseado em dados, tem que pesquisar para você colocar. Um título que expresse a análise adotada. Então, você tem que ter um título de acordo com o seu texto. Lembre-se de que não basta apenas citar um ponto de vista definido. Ou seja, gostei. Não, não é só isso. Tem que explicar o porquê, né? Seu ponto de vista. E precisa ser sustentado por argumentos que possam convencer o leitor. Então, você está escrevendo lá que a leitura tem poder de transformação. Aí você mostra o dado de que pessoas que leem mais conseguem estudar mais, entram na faculdade, conseguem se graduar e ganham mais. Pronto, já é um argumento. Tem que pesquisar essas coisas sobre o poder da leitura, tá? Escreva por que cerca de 20 linhas? Pode ser 25, 30, 19, 18, tá? Aproximadamente. Empregue linguagem clara, tem que ser entendida, objetiva, impessoal. O pessoal sempre fica falando, eu acho. Não. Hoje as pesquisas mostram, tá? Impessoal é de acordo com a norma padrão, ou seja, dentro da gramática.
Você vai escrever com erros de português, porque eu quero evitar o máximo. Atribua título conciso e criativo ao seu editorial. Título conciso é curto, uma ou duas palavras, não pode ser algo longo, né? Atenção à estrutura do gênero textual em questão. Então estrutura, começo, meio e fim, cerca de 20 linhas, a caneta. Tá? Azul ou preta, por favor. Terminamos essa sua atividade que você precisa me entregar. Espero que tudo ocorra da melhor maneira possível, certo? E desejo para vocês um forte abraço, uma boa semana, tá? E que... outra coisa, usar máscara, usar álcool em gel, muito cuidado, né? Vivendo um momento complexo. Um abraço para todos.